Saúde, o mês de fevereiro acende um alerta muito importante de conscientização sobre o lúpus. A doença autoimune crônica ainda não tem cura e requer cuidados especiais para que o paciente tenha qualidade de vida. Assunto para a gente entender hoje no quadro Só Saúde. Para falar sobre esse assunto aqui no estúdio, na Casa do Mulher Demais, eu recebo a doutora Eutília Freire, que é reumatologista. Bom dia, doutora, seja bem-vinda. Bom dia, querida. É uma honra estar aqui com você. Uma poesia linda para começar o dia. Coisa e boa. Nós duas de roxo. Pois é. Em homenagem ao lúpus. Muito Exata. Obrigada pelo convite. Viu? A gente que agradece. Sempre contar com a sua companhia é sempre muito bom, né, doutora? E você que está em casa pode e deve participar do quadro Só Saúde, enviando perguntas para o nosso WhatsApp. 991050400. O telefone do Mulher Demais está sempre aqui comigo. Eu vou acompanhando as questões de vocês em tempo real e trago aqui para a doutora Eutília Freire. A gente está em sintonia aqui hoje, né, para reforçar o alerta da campanha Fevereiro Roxo, que fala, conscientiza, né, a população e gestores de saúde, inclusive, sobre o lúpus, né? Então vai mandando aí sua mensagem para a gente. Compartilha aí alguma experiência no 991050400. Antes de qualquer coisa, doutora, explica pra gente, né, que doença é essa, o que é o lúpus? Então, na verdade, o lúpus é uma doença autoimune, né, onde você tem anticorpos que fazem parte do nosso sistema imune e que não estão trabalhando bem e estão agindo contra nós mesmos, inflamando o nosso corpo. E essa inflamação, ela pode ser desde a raiz do cabelo, face, coração, pulmão, articulações, qualquer parte do corpo. Isso por uma desregulação desse sistema que passa a atingir a gente mesmo. Entendi. A gente está vendo aí, né, doutora, uma ilustração, manchas avermelhadas nas costas, essa aí certamente manchas no braço, né? A gente viu também essa imagem de mancha no rosto, até nesse formato de borboleta, né, doutora? Que é bem conhecido, bem difundido também. Queria que você falasse pra gente, existem tipos de lúpus, costuma aparecer em que parte do corpo primeiro? Explica pra gente também. Tá. Então, vê só, pessoal, na foto existe uma moça que tem uma lesão vermelha, que a gente chama lesão em asa de borboleta. E essa mancha é uma mancha vermelha que aparece quando você principalmente se expõe ao sol. Sim. Então, é uma doença em que é proibido se expor ao sol, porque ela ativa tanto a doença na pele como no corpo. Na pele, geralmente aparecem essas manchas, mas pode aparecer em qualquer outra parte do corpo, principalmente as partes expostas, certo. Braços, colo, rosto. Então, não tem que esperar aparecer uma mancha tão bonitinha assim. Pode ser um sinal, sim, mas pode ter febre, dor articular, perda de peso, enfim, todas as outras coisas. Entendi. A gente está aqui com a pergunta da Vera de Bahia. Vera, obrigada pela sua participação. A gente trouxe aqui essas ilustrações, né, porque essas manchas são muito frequentes quando o assunto é lúpus. Mas ela pergunta, existem outros sintomas do lúpus, doutora? Sim. Oi, Vera. Existe sim. O principal sintoma do lúpus é muita afta na boca também. Existem trabalhos que tratam da doença bem recente, logo no início, em que os principais sintomas são febre, dores articulares e aftas na boca. Então, uma pessoa jovem, geralmente uma mulher jovem, que é acometida, né, dos 20 aos 40 anos, e que apresenta queda de cabelo, dor articular, aftas orais e essas manchas no corpo, deve procurar um reumatologista. A senhora citou aí a questão das mulheres, né? É o público mais frequente também quando o assunto é lúpus, doutora? Atinge mais as mulheres, alguma idade? Isso, atinge mais as mulheres e idade reprodutiva, né? Aquela idade que vai dos 20 aos 40. Claro, isso não quero dizer que não tem em criança, existe o lúpus pediátrico, mas a faixa mais acometida no adulto são essas mulheres nessa faixa etária. Agora, quais são as causas, doutora? Por que o lúpus aparece? Existem fatores de risco também associados à doença? Por que aparece? Então, na verdade, a causa é desconhecida. Existe uma interação de muitas mutações genéticas, por isso que ele pode se repetir na mesma família, em outros entes. Não necessariamente eu tenho lúpus, vou ter um filho que tem, mas eu posso ter um primo, uma tia, um parente distante. Sim.
por conta desse arranjo dessas mutações genéticas que causam essa desregulação no sistema imune. Então, você tem algumas células e alguns anticorpos que teriam que estar trabalhando a favor nosso, né, produzindo substâncias para nos defender, só que essas substâncias e esses anticorpos, eles atingem os nossos órgãos e inflamam nossos órgãos. Entendi. A nossa telespectadora aqui, Rose, de Bahia, obrigada, Rose, pela sua participação. Ela perguntou o seguinte, quem tem AR, me corrija se eu estiver errado, Sim. é artrite reumatoide? Sim, olha certinho. como ela tá Tô sabendo, tudo. tá, doutor? Quem tem AR pode adquirir lúpus. Ela disse que tem 42 anos de idade, perdão, e faz 5 anos que ela foi diagnosticada com AR. Então, artrite reumatoide, tem alguma relação aí, doutora? Tá. Então, a artrite reumatoide é uma doença autoimune onde você tem essa mesma inflamação, só que preponderantemente nas articulações. Existe uma superposição das duas doenças, acontecer ao mesmo tempo, mas é muito raro, tá certo? Então, acho que isso precisa ser mais bem investigado. Mas pode acontecer, sim, num grau de raridade maior, as duas juntas. Certinho. A gente falou aqui sobre as causas, fatores de risco. Existem formas de prevenção também, doutor? Especialmente para nós, mulheres, já que somos aí o público mais atingido pelo lúpus, né? Alguma forma de prevenir a doença? Não existe prevenção para a doença, até porque você não tem fator preditor. Você não tem marcador que você tire no sangue e diga que você... Como existe em câncer, né? Uhum. Você tem alguns exames que você faz e prediz que você pode ter uma neoplasia. No lúpus não existe isso. Mas se você tem casos na família e apresenta sintomas recentes, você deve procurar logo ajuda, porque a gente pode, então, modificar o curso da doença. A gente pode, como se fosse brecar essa doença e fazer com que ela adormeça, ela fique em remissão e aí toca a vida normalmente. Entendi. Essa campanha, né, Fevereiro Roxo, sobretudo, traz esse alerta para a população com relação ainda sobre diagnóstico precoce, né? Então, a gente vai falar ainda sobre esse assunto hoje, a gente vai tocar aqui o programa, você vai mandando suas mensagens pra gente. Tem algum caso de lúpus na família? Conhece alguém que tenha lúpus ou você tem esse diagnóstico? O que é que você quer saber sobre a doença? Vai mandando aí sua mensagem pra gente no 991050400, é o WhatsApp do Mulher Demais. Você deve participar também pelo @Correio TV. E no próximo bloco a gente volta a falar sobre esse assunto aqui no quadro Só Saúde com a doutora Eutília Freire. Combinado, doutora? Combinado. Beleza, então. Até daqui a pouquinho. Agora esse recado.